falar para você, eu estava pensando aqui nesse feriado de Páscoa que nós acabamos de viver. Alguns viajaram, outros não, como foi o meu caso. Alguns celebraram com as suas famílias, comeram comidas diferentes, docinhos diferentes. Celebramos, a ressurreição de Jesus. Alguns sim, outros não. Mas eu estava lendo a palavra de Deus e calhou dessa palavra cair bem no dia de hoje. E eu queria dividir um ensinamento junto com você, pelo menos uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, A gente fala muito da ressurreição de Jesus, mas já parou para pensar qual foi o desejo de Jesus quando ele ressuscitou? Qual foi o desejo dele, a ordenança dele para a gente? Fica até o final do vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre discipulado. Olá para você, eu sou a Jaque e todo dia nesse horário mais ou menos a gente tem um encontro marcado. Você que está aí na peleja aí de ler a palavra de Deus todo dia com esse objetivo, esse canal existe para isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, se esse canal pode te ajudar no seu crescimento na fé, no seu crescimento pessoal. Até emocional eu diria, porque a palavra de Deus faz bem para tudo em nós. E sugiro que compartilhe esse vídeo com alguém, com algum amigo, um parente, de repente, que precisa ser ali motivado na fé, precisa ser despertado, e quem sabe Deus pode falar com essa pessoa, como está falando com você, como está ensinando a você. Pode falar também com esse seu amigo, alguém muito querido, para que ela não esmoreça na fé, A gente precisa trabalhar a nossa fé, estamos vivendo dias difíceis e a palavra de Deus ela foi feita para esses dias também. Então esse canal ele existe para isso. E vamos ver o que Deus tem hoje para a gente. Hoje nós estamos lendo a palavra de Deus, sempre um capítulo por dia. Como eu sempre falo, nós temos playlists salvas aqui do livro de Gênesis que acabamos de ler. Estamos no finalzinho do livro de Mateus e amanhã já começamos um novo livro. Então eu tenho certeza que lições novas, grandes coisas o Senhor vai ter pra gente nesse tempo com essa leitura, se o nosso coração também estiver aberto para receber. Antes da palavra, eu quero convidar você, vamos falar com o nosso Deus, pedindo a Ele, como a gente faz todos os dias, sabedoria e entendimento para a palavra que Ele tem hoje para a gente. Porque a palavra de Deus, ela se discerne no Espírito. Nem sempre a gente vai entender aqui, na nossa lógica e na nossa mente. Mas é o Espírito de Deus que dá sabedoria e entendimento para a gente. Pai, em nome de Jesus, desde já eu te agradeço por esse dia. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas. Abençoa essa pessoa que também está me assistindo. Eu peço ao Senhor que abra sua mente, seu entendimento, assim como o meu, a minha mente e meu entendimento. Fale com a gente, nos ensine a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra nos transforme por inteiro, de dentro para fora. Que a Tua palavra, Senhor, provoque em nós corações obedientes, amorosos, perdoadores, ensináveis. Faz uma obra em nós que nós não podemos fazer sozinhos e por nós mesmos, Senhor. Usa a Tua palavra para nos quebrantar, nos desconstruir e falar conosco, Senhor, as Suas verdades. Que a Tua palavra nos cure, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, bora lá, vamos fazer o que a gente está fazendo aqui todo dia. Vamos ler a palavra santa do Senhor, a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia aí, a que você tem, ou o seu celular. Hoje nós vamos ler, gente, o último capítulo de Mateus. Estamos terminando hoje a leitura de Mateus. Meu Deus, passou muito rápido. Parece que foi ontem que a gente começou a falar de Mateus. Estamos terminando hoje. E a palavra de Deus em Mateus está dizendo assim: depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava.
Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. Enquanto elas iam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem: Os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos livraremos de problemas. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos, e essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Temos então aqui, né, gente, a palavra de Deus maravilhosa. Ontem nós falamos sobre a morte de Jesus para nos redimir dos nossos pecados. Hoje falamos então sobre a sua ressurreição. Ele tinha dito que ia ressuscitar e finalmente isso acontece. Então ele ressurge. Aqui a Bíblia diz que isso aconteceu no primeiro dia da semana. Então para nós, os cristãos, o domingo, por isso que eu falei sobre a Páscoa, né, o domingo de Páscoa, ele então ressurgiu. E é interessante que as primeiras pessoas para quem Jesus se apresentou foram para duas mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria. E aí ele dá essa instrução para elas irem contar para os discípulos, para eles se encontrarem lá na Galileia, que lá a galera ia vê-lo ali, né, ressuscitado. E é engraçado assim quando a gente vê o Senhor Jesus dando essa instrução, porque olha só, mesmo ele tendo ressurgido, a perseguição ainda continua. A gente vê ali os soldados serem subornados, né, para mentirem a respeito de Jesus. E a Bíblia fala que essa história ela acontece até hoje, né? Por isso que muitos nem acreditam que ele de fato ressuscitou. Mas a Bíblia conta que ele ressuscitou. Então, se a Bíblia é para nós o livro do Senhor, né, a boca de Deus para a gente, nós cremos no que está escrito aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção sobre o desejo de Jesus, a vontade de Jesus quando ele ressurgiu. Foi por isso que eu falei no começo do vídeo que a gente faz as nossas comemorações, a gente celebra a ressurreição de Jesus, e tá certo a gente celebrar, porque nós servimos a um Deus vivo, né? Nós servimos a um Jesus que está vivo, mas a gente não pode esquecer do desejo do coração dele quando ele ressurgiu. E qual que é o desejo do coração dele? É o discipulado. Olha o que a Bíblia está dizendo ali pra gente. Ele falou: ide, portanto ide, sai para fora, sai da sua zona de conforto, sai, ide e fazei discípulos. É o que a Bíblia diz, o que o Senhor Jesus está dizendo. E não é só fazer discípulos aqui pertinho da gente, é fazer em todos os lugares, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando para essas pessoas, para esses novos discípulos, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado ali para eles, para os discípulos e, portanto, para nós. É interessante a gente pensar sobre isso, porque quase a gente não fala muito sobre o discipulado. E o discipulado, gente, ele é essencial, porque o discipulado ele é uma continuidade. Ele perpetua o ensino. Quando a gente está sempre passando de uma geração a outra, de uma pessoa para outra, sabe a propaganda boca a boca, né? Vai passando de pessoa para pessoa e aquilo não morre. Aquilo continua sempre vivo, porque é um ensino que a gente está perpetuando. E assim, o desejo de Jesus para isso é muito curioso e faz a gente pensar qual que tem sido o nosso papel. Quem é a pessoa hoje que pode ser alvo do nosso discipulado?
Quem é a pessoa hoje perto da gente que pode ser cuidado por nós, que pode ser instruído por nós, que pode contar com a gente, com o nosso apoio, com o nosso ensino ali diante da palavra. O que eu quero dizer e onde que eu quero provocar você nessa palavra? A partir daquilo que tudo que você aprendeu de Jesus até hoje, não pode morrer em você. Você precisa procurar alguém e discipular, cuidar, abraçar, acolher uma outra pessoa. E o ensino que você recebeu, você deve repassar. Ele não pode morrer em você. É como uma água parada. A água parada, ela dá mau cheiro, ela apodrece. A água, ela precisa ser corrente, ela precisa de fluidez, ela precisa sempre ter um escape. E a palavra de Deus para nós é essa água. Então, da medida que a gente recebe, a gente bebe dessa água, né, desse ensino, a gente precisa também repartir com outras pessoas. E aqui também, gente, vale a gente refletir então sobre algumas coisas. Nós lemos o livro de Mateus todinho, hoje foi o último capítulo. Vamos pensar assim, como que Jesus discipulava? Como Jesus andava? Como ele ensinava ali os seus discípulos? Vamos começar a pensar a partir das escolhas daqueles 12 homens ali para andar com ele. Jesus escolheu 12 homens ali que não eram letrados, não eram ricos ou famosos, ou, sei lá, influentes, vamos dizer assim. Eram pessoas comuns, pessoas ali, pescadores, simples de tudo, que quando abandonaram tudo, quando deixaram tudo para seguir Jesus e se tornarem seus discípulos, tiveram as suas vidas transformadas e passaram a viver coisas extraordinárias. Mas vamos pensar sobre a escolha de Jesus sobre essas pessoas. E como que esse discipulado acontecia? Você acha que Jesus discipulava os meninos ali, né? Aqueles homens ali, ou aqueles jovens, vamos dizer assim, uma vez por semana? Uma vez por mês? Fazer um encontro lá, vem todo mundo na minha casa uma vez por mês e a gente vai ter um discipulado. Gente, era diário, era caminhada, era comer junto, era dormir junto, era viajar junto, sabe? Era um andar, sabe? Realmente, para você poder passar o ensino daquilo que Deus tinha para ele. Então, assim como Jesus recebeu o ensino do Deus Pai, ele passava ali para os seus, naquela caminhada, naquele convívio diário. Isso era o discipulado. E aí cabe a gente o desafio hoje. Tudo bem que a gente, às vezes tem aquela correria, a gente pensa assim, poxa, mas eu não consigo andar com uma pessoa todo dia. Mas aí fica a lição para a gente hoje. Como nós podemos discipular? Como nós podemos nos encontrar? Como nós podemos cuidar de alguém a respeito do ensino da palavra? Como nós podemos ali passar para frente, passar adiante aquilo que Deus passa pra gente. Inclusive, eu fazendo esse vídeo me ocorreu agora, uma ideia agora, tá, gente? A gente pode até criar um grupo de discipulado aqui, se vocês quiserem. Vocês podem colocar nos comentários, manda ali no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, manda o e-mail aqui no contato do canal e quem sabe a gente pode fazer um grupo nosso, um grupo da comunidade de discipulado, pra gente se conhecer, a gente compartilhar, eu compartilhar com vocês o que Deus tem me ensinado e vocês também compartilharem comigo o que Deus tem ensinado para vocês. Porque o crescimento ele é mútuo, sabe? Eu acho que assim, a gente precisa pensar no desejo de Jesus, no desejo do coração de Jesus quando ele ressuscitou. O Senhor Jesus, ao que eu leio aqui no livro de Mateus 28, não me parece que ele queria apenas ser celebrado. Ai, lembre-se só da minha ressurreição. Não, ele queria que a gente tivesse atitudes. O que a gente faz com a informação que a gente tem? Ele queria que a gente desse continuidade naquilo que ele passou pra gente. No discipulado. Você que está me assistindo, às vezes você pode pensar assim, poxa, mas eu não sei muito da Bíblia, eu não tenho muito conhecimento, eu não sou uma pessoa, não sou um pastor, não sou um líder, ou eu sou uma pessoa simples. Você já parou para pensar que é uma pessoa exatamente como você que Deus quer usar? A gente olhando aqui, gente, na palavra é incrível, porque quando a Bíblia fala, olha só, o Senhor Jesus ele fala assim, toda autoridade me foi me dada no céu e na terra. E aí ele pega e fala assim, ide. Só vai, sabe? Faça discípulos por onde você for, batize. Às vezes a gente entra aqui, eu vou entrar num ponto que pode trazer talvez uma polêmica ou talvez uma certa discussão, que às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não posso batizar porque é só líder que pode. Quem disse isso? A gente pode ver aqui na palavra de Deus,
sabe? Se você está discipulando alguém, está cuidando de alguém, e essa pessoa, por exemplo, deseja inclusive se batizar, você pode batizar. É que hoje, infelizmente, nós vivemos tantos ensinos e foi colocado na nossa cabeça que nós não somos dignos, nem capazes, nem de nada, que só um líder, ou só uma autoridade, só, sei lá, ou um pastor, ou sei lá, só essa pessoa tem essa autoridade, que biblicamente isso não é correto. A gente viu aqui a ordem de Jesus. E eu tava aqui lembrando, né, de uma igreja que nós congregamos uma vez. Nós tínhamos uma célula, a gente se reunia uma vez por semana ali para fazer encontros, era comunhão, era ensino da palavra. Quando você ouve célula, se esse nome para você não é comum, é isso, tá, gente? É um encontro que a gente faz em casa mesmo. Aí cantava uns louvores, comia umas comidinhas gostosas e tava ali desenvolvendo relacionamento e amizade. E aí veio um pai com os seus filhos, mais tarde veio a esposa. E aí esse pai, ele quis Jesus, né? E depois quis se batizar. E na época o nosso pastor local tinha falado para o Renato fazer o batismo desse pai, né? E a gente teve essa honra, né? O Renato teve essa honra de batizar esse pai, porque afinal de contas ele tinha sido discipulado por nós. Então, assim, não ponham na sua cabeça que as coisas assim é só para certos líderes, certos níveis, assim. Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração, sabe? E se um dia você estiver cuidando de alguém, discipulando alguém, e você é essa pessoa de confiança para essa pessoa que falou de Jesus, nada impede você de batizar. E não só isso, não é só também a questão do batismo. Olha o que Jesus fala, ensine para essas pessoas tudo aquilo que Jesus ensinou para você. Dê a continuidade, perpetue o ensino, sabe? E não deixe a palavra de Deus morrer em você, porque alguém precisa do seu cuidado, do seu abraço e do seu discipulado, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E não esqueça que amanhã tem livro novo, hein? Vamos ver o que Deus tem pra gente agora nos próximos dias, tá bom? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.